Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Introdução da lição. Oséias, filho de Elá, foi o 20º e último rei de Israel, Reino do Norte, e fez o que não era agradável a Deus. Os israelitas abandonaram ao Senhor, e toda a nação recebeu a sentença de um cativeiro na Assíria. Nesta lição, narraremos as denúncias dos pecados de Israel em seu estado moral e espiritual, feitas pelo próprio profeta Oséias, filho de Beeri. Identificaremos o julgamento e as sentenças de Deus sobre a nação israelita. E vamos finalizar o nosso estudo, onde conheceremos como se deu o domínio da Assíria sobre Israel no ano 722 a.C. Então, para que nós não tenhamos venhamos a confundir, nesta lição nós vamos falar do rei Oséias, que foi o último rei do norte, o 20º, e vamos falar do profeta Oséias, que foi o que profetizou para este rei neste período. Então, no item 1 da lição, vamos falar um pouco do profeta Oséias. Oséias, filho de Beeri, ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta de Israel, do Reino do Norte, de 753 a 715 a.C. E no período de seu ministério, ele anunciou os pecados de Israel, bem como os julgamentos e sentenças de Deus sobre os israelitas. Então, vamos agora no item de número 2 da lição, que fala sobre o estado moral e espiritual da nação de Israel nesse tempo, ou seja, no tempo do profeta Oséias. No reinado de Oséias, filho de Elá. O profeta Oséias era filho de Beeri. Portanto, são duas pessoas diferentes. Os pecados de Israel são denunciados pelo profeta Oséias e também pelo próprio Deus, tendo como base a infidelidade da nação israelita para com o Senhor, no contexto dos pecados morais anunciados pelo profeta, que era de perjúrio, de mentiras, de roubos, de homicídios, de adultério, de prostituição e outros tantos pecados. Além destes, os pecados espirituais, o da apostasia da fé, o da idolatria, porque adoravam 2 bezerros de ouro, das alianças com estrangeiros. Então, a nação israelita estava a viver num estado degradante neste período, e de total depravação, tendo em seu aspecto moral, tanto no aspecto moral, como também no aspecto espiritual. E nós vamos aqui mencionar alguns em que o profeta denuncia isso ao rei, à nação. Então, o primeiro pecado que o profeta Oséias denunciou nessa nação foi de que eles não queriam mais saber do Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Então Deus, através do profeta, acusa os israelitas de forma veemente, dizendo que não há neles sinceridade
e nem bondade. E também acusa de cometerem injúrias, mentiras, roubos, homicídios, adultérios, prostituição. E por isso eles não queriam saber do Senhor, porque estavam inundados no pecado. No livro de Osés, capítulo 4, o profeta Osés, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O Senhor também acusa Israel de praticar, e apesar de ele tentar abençoar o seu povo, eles tinham que a maldade no coração. Eles mentiam, eles roubavam as casas, eles assaltavam o próximo, enganavam, plantavam o ódio, cometiam desenfreadamente homicídios e traições em suas relações sociais. Ou seja, viviam na bebedices, e por tudo isso, eles não se lembravam mais de orar ao Senhor. Em Osés, capítulo 7, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. Efraim aqui é outro nome para o reino do norte. Como também a maldade de Samaria, capital, cidade capital do reino do norte. Porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembre de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que solvou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque preparam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda noite, dormem o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas do fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque, que ore ao Senhor. Deus também acusa os israelitas de promoverem bebedices. Nesse caso, de adorarem e realizarem sacrifícios aos deuses pagãos, de realizarem orgias sexuais com as prostitutas do templo pagão, de tornarem as filhas de Israel prostitutas e cometerem adultério, de orgulho, de infidelidade, de viverem uma vida de desonra, de idolatria, e manifesta, ou seja, o desejo de não contemplar Judá, o reino de Deus. Significa, então, que eles cometem, o próprio reino do sul, Judá, também cometem os mesmos pecados. Na realidade, os dois reinos, do norte e do sul, Israel no norte e Judá no sul, cometiam os mesmos pecados. Oséias fala isso no capítulo 4, versículo 11 a 18. E também no capítulo 5, versículos 1 a 5. Como o nosso tempo aqui é exíguo, eu estou só mencionando os textos em que respaldam exatamente essas acusações para que depois vocês possam realizar uma leitura. Então, eles não deixam de cometer pecados, eles praticam a idolatria, porque fabricaram bezerro de ouro e ofereceram este objeto que não é Deus, a adoração. Deus acusa eles de escolherem governantes não aprovados por Deus, da quebra da aliança feita com Yahvé, de construírem altares para os ídolos,
e de não obedecerem à lei do Senhor. E por isso vem uma sentença pesada sobre eles. No capítulo de número 8, versículos 1 a 6, diz assim: emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel. Porque vem de Israel é obra de artífices, não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Praticam a idolatria. Outra acusação do Senhor foi de que eles fizeram alianças com nações estrangeiras, ao invés de fazer aliança com o próprio Deus. Então o Senhor, ele acusa os israelitas de no caso aqui, de fabricar esse bezerro, que foi a parte da idolatria, e também desaprova as alianças políticas e militares que Israel fez com o Egito e também com a Síria. No caso, com o Egito, com o faraó So, para combater a Síria, ao invés de recorrerem ao Senhor. Eles confiaram mais nessas nações, ao invés de confiar no Senhor, e por isso perdeu poder e se tornou uma nação fraca. Então, eles fizeram aliança com os estrangeiros. Promoveram também uma falsa adoração a Deus, nós já falamos sobre esse aspecto. E, por último, Deus acusa, no livro de Osés, os sacerdotes, aqueles que tinham a incumbência de levar o povo até a Deus. E o que é que ele acusa dos sacerdotes? Que eles estavam adorando outros deuses. E que também eles se eximiam das responsabilidades de realizar as suas respectivas missões. Abandonaram, não realizaram mais as suas missões. Deus também acusa os sacerdotes da omissão no ensino dos preceitos divinos, super importante, no ensino dos preceitos divinos ao povo. Não ensinavam mais a palavra ao povo. E também como de viverem às custas dos pecados dos israelitas. Então, eles comparam a assaltantes, eles comparam eles a assaltantes. Por tudo isso, o povo, ele também não quer mais saber disso. E está sendo destruído. O povo não quis mais saber da palavra, o povo estava neste lamaçal pecaminoso, e por isso eles estavam afastados do Senhor. Osés, capítulo 4, versículos 4 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Osés 4, 4 ao 8. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento também, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecam. Eu mudaria a sua honra em vergonha. Alimente-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Portanto, era uma sociedade totalmente depravada em todos os aspectos, no sentido moral e no sentido espiritual. Então o Senhor, ele fala a Israel sobre a sua infidelidade, ou seja, a infidelidade de Israel para com Deus. E diz que há consequências por causa deste comportamento pecaminoso, conclamando então o povo a se afastar
da idolatria e voltasse para Deus. Então, quem prossegue no pecado tem a consequência do pecado. Porque existe uma lei espiritual que diz que você vai ceifar o que você semeia. Então, ou seja, você colhe o que você planta. E a nação de Israel, neste momento, o reino do norte, sobre o reinado do rei Oséias, o 28º rei, porque daí eles foram para o cativeiro. Ora, então, Deus faz um julgamento com relação a essa situação. O item 3 da lição vai falar sobre julgamentos e sentenças de Deus sobre Israel. Então, em face desta degradação moral e espiritual de Israel, o Senhor, através do profeta Oséias, anuncia um severo julgamento sobre os israelitas, bem como pesadas sentenças, pois nesta condição de Israel, nesse estado em que eles estavam, ele não estava sendo mais, não estava mais amando a Deus. Ou seja, e Deus estava profundamente entristecido com essa situação. E o que pode ocorrer é uma consequência natural, que seria a destruição da nação israelita. Deus, então, ele... Quais são as sentenças, julgamentos de Deus a partir desse comportamento? E trazendo, então, para nós, contextualizando para os dias de hoje, quando nós estamos no nosso comportamento, só existe pecado, tem consequências pesadas para nós. E isso face à lei de Deus. Não é que Deus seja ruim e dizer eu vou castigar, eu vou matar. Não, é porque existe uma lei espiritual que estabelece isso. E a lei de Deus não pode ser mudada. Então, quais foram as consequências? Primeiro, começou a faltar alimentos. Cessou a chuva, eles não tinham mais água, as terras não estavam mais no auge da fertilidade para produzir os alimentos. Então Deus anuncia que Israel não terá mais colheitas abundantes como antes. E não comerá e nem beberá do bom e do melhor. Que não ficará na terra prometida. Irão para a terra de estrangeiros, ou seja, seriam exilados, dominados por um povo estrangeiro. E que não poderiam mais realizar a liturgia de adoração e sacrifícios ao Senhor. E que Deus, face a este comportamento, não podia mais estar ao lado deles. Ainda porque Deus não desiste de jeito nenhum daquele a quem ele ama. Então, esse foi o primeiro anúncio. Isso está em Oséias, capítulo 9, versículos 1 a 9. Fala disso. No capítulo 9, versículo 15 a 17, fala também dessa condição de que não haveria mais colheitas abundantes. O Senhor também anuncia que a fertilidade das mulheres, das israelitas, seria atingida. Ou seja, estas não poderiam mais dar à luz a filhos e não poderiam mais amamentar os filhos existentes por falta de leite em suas mãos. Que coisa terrível isso! Que consequência traz o pecado para a nossa vida? Então, nesta condição, o Senhor fala ainda nesse capítulo 9 sobre isso. Oséias 9, 10 ao 14. Olha o que o Senhor fala. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, sua glória voará como ave,
Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhe darás. Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Que coisa terrível! Então, se o homem, quando eu falo aqui o homem, eu estou falando o gênero masculino, o gênero feminino, se tiver a consciência do que é o pecado na sua vida, jamais cometeria o pecado. Face a tudo isso. Então, Deus também ele anuncia que os altares pagãos levantados pelos israelitas, e foram muitos, daqui um, Baal, Peor, seriam derribados, ou derrubados, como dizem. Especialmente o bezerro de ouro que seria levado para a Síria, sendo esta nação dominador sobre eles. Então Deus aqui dá uma sentença e diz, olha, é a Síria que vai dominar vocês e vão levar vocês cativos. E aí, nesse sentido, Oséias capítulo 10, versículos 1 ao 8, e Oséias 12, 10 ao 11, fala desse julgamento, dessa sentença. O outro, o Senhor anuncia que por confiar no seu poder militar e não em Deus, e também por desobedecerem ao Senhor, muitas nações se levantariam em guerra contra Israel para destruir as suas fortalezas e o seu próprio povo. Oséias 10, 9 ao 15 fala disso, dessa sentença, desse julgamento. Deus também anuncia que por confiarem no seu dinheiro, Deus Mamon, que ganharam de forma desonesta, pior ainda, então Deus vai arrebatar estas riquezas das nações, as mãos dos israelitas. Ou seja, vai promover uma escassez de provisões e os retornará para morar em barracas. Olha que coisa terrível. Oséias capítulo 12, versículo 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Oséias 7 ao 9. Efraim. O termo aqui Efraim quer dizer o reino do norte, Israel. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Ou seja, eles tinham riquezas, mas foram riquezas ganhas com balança enganosa, forma desonesta. E Deus arranca tudo. Não se prospera através da opressão, ou do engano, ou da desonestidade em cima das outras pessoas. Deus não admite isso. Eles estavam confiando muito no dinheiro deles. Ora, também o Senhor anuncia que por causa de todos os pecados de Israel, já previamente profetizados, esta nação seria destruída. E isso está em Oséias capítulo 13, versículos 1 ao 16. O reino de Israel, do norte, nunca mais se restabeleceu por causa desses pecados. E então, ele ainda volta a falar que as terras de Israel não produziriam alimentos, que os sacerdotes não teriam mais alimentos em abundância e que ficariam inférteis as terras por adorarem os deuses da fertilidade. Não só as terras, como eles mesmos. Que os filhos de Israel seriam envergonhados por causa da sua idolatria, as suas terras e filhos seriam destruídas e finalmente seriam levados cativos para a Síria. Um povo que não quis mais orar,
que não quis mais conhecer a Deus, que não quis mais compreender a sua palavra. E Osés disse que o Senhor falou: o meu povo está sendo destruído porque não conhece a palavra. E não conhece e não querem conhecer. E parece muito com a sociedade de hoje. Não querem saber de Deus. Querem estar exatamente nestes pecados. A historicidade de Israel, então, mostra que o reino do norte está na história. Estou falando até aqui na história. A Bíblia fala isso, mas eu estou falando aqui na história. Então, a historicidade de Israel nos mostra que o reino do norte, em 722 a.C., foi dominado pela Síria e foi levada em cativeiro para a Síria, melhor dizendo, pelo rei Salmaneser, considerando a pecaminosidade de Israel nesse sentido, considerando que o rei Oséias, filho de Elá, disse que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor. Ele não pagou tributos à Síria, deixou de pagar. Ele conspirou contra o rei da Síria também. Então, tudo isso, a condição, vamos dizer assim, abominável, tanto no sentido moral como espiritual da nação, aliado a essa, a essa, a esse, vamos dizer assim, a ausência de pagamento dos tributos ao rei da Síria, fez com que a Síria fosse até Israel, dominasse e levasse eles para o exílio. E, na realidade, o povo assírio, quando eles dominavam outras nações, o que é que eles faziam? Eles traziam povos de outras nações para habitar naquela terra, e daí aquela nação perdia sua identidade, porque tinham vários povos naquele. Por isso que os judeus não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo miscigenado, com origem de outros povos, de outras nações que para lá iam e firmavam-se lá na terra. E a Síria fez isso, para que o reino de Israel perdesse a sua identidade. Mas Deus, ele é amor. Deus é misericordioso. Ele levanta Israel. Judá também estava na mesma condição de pecado. E eles foram exilados na Babilônia, do sul na Babilônia, do norte na Síria e do sul na Babilônia, em 586 a.C., por Nabucodonosor. Mas Deus restabeleceu essa nação. Tanto os que estavam no norte como no sul, uma só nação. E aí mostra a misericórdia, o amor do Senhor, apesar de tudo que foi realizado, de tudo que foi feito. Mas não podemos abusar da paciência do Senhor. Porque você colhe o que você planta. Existe essa lei espiritual. Aquilo que você semear é o que você vai ceifar. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ou 9, se não me engano. Então, qual é a aplicação pessoal nesse sentido para isso? Tá? O livro do profeta Oséias, então, ele termina, aí da historicidade, né? O livro do profeta Oséias, ele termina com um apelo para que todas as pessoas sábias e ajuizadas compreendam a mensagem de Deus, profetizada por Oséias e pelos outros profetas que o Senhor envia, e ainda hoje está a enviar os pastores, os verdadeiros pastores que pregam a genuína palavra do Senhor. Então, Oséias, ele diz que os justos e fiéis que andam no caminho do Senhor serão abençoados abundantemente com a vida eterna.
diante de Deus. Agora, os injustos e infiéis, eles vão tropeçar, vão cair e não terão lugar para viver eternamente com o Senhor Jesus. Isso é o nosso contexto de hoje, a nossa aplicação pessoal de hoje. Sejamos justos, corajosos, tementes ao Senhor. Que o Espírito Santo esteja sobre nós, presidindo a nossa vida, para que não caiamos frente à tentação, consumando o pecado, se afastando do Senhor, porque existe uma lei espiritual. Então busquemos ao Senhor enquanto a gente pode achar. É o que o profeta Isaías disse. No capítulo 55, versículo 6. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Aí, a aplicação pessoal. Osés faz um apelo para que todas as pessoas sábias, ajuizadas, compreendam a mensagem de Deus. Muito importante a leitura da palavra. Mas não é somente uma simples leitura, de forma linear, mas uma meditação, um estudo sistematizado, uma compreensão, uma ação de pesquisa, de perguntar às pessoas que têm mais intimidade com essa palavra, para compreender a essência. Isso é muito importante. Busquemos ao Senhor enquanto a gente pode achar. Porque haverá um momento que muitos vão buscar o Senhor, mas não poderão mais. Porque a porta da graça se fechou. Concluindo a nossa aula de hoje. Deus é amor. E por isso deseja que todos os homens se salvem e tenham vida eterna. Busquemos incessantemente ao Senhor, para que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele, adorando em espírito e em verdade. Não deixe que o pecado venha a dominar e presidir a sua vida. Que é o Espírito Santo que tem que presidir a nossa vida, para que Deus seja sempre louvado. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Se Deus permitir.